Irmãos, hoje vamos dar início a uma exposição de 2 Coríntios. Peço que os irmãos que cheguem até lá. 2 Coríntios, capítulo 1. Amém? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Senhor, te rogamos pela tua graça nesse instante, tua misericórdia, que nos faça compreender a tua palavra, que possamos compreender o consolo que vem por meio de ti, em meio às dificuldades que enfrentamos, os problemas, as pressões do mundo, que o Senhor possa nos fazer perceber e descansar em ti. Nos ajuda que nada venha a tirar nossa atenção, que Satanás não venha a retirar a tua palavra, mas que ela possa germinar, e que eu não seja empecilho dos irmãos a descansarem, crerem, confiarem mais em ti nessa noite. Assim te rogamos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje vamos dar início a 2 Coríntios. Já fizemos a exposição de 1 Coríntios, né? Lembrando que os coríntios, a igreja de Corinto, era uma igreja importante na época de Paulo. Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade muito importante grega, ali na Acaia, era a capital da Acaia, da região da Acaia. E o apóstolo Paulo evangelizou aquele pessoal na segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e meio, 18 meses em Corinto, e ali se tornou uma igreja. Depois que Paulo sai de Corinto, chegam algumas notícias que os irmãos não estavam bem. Ele escreve uma carta para esses irmãos. Essa carta foi perdida, nós não temos essa carta. Depois, alguns irmãos avisam a ele o estado de alguns problemas que tinha na igreja, e chega uma carta da igreja para Paulo, para ele tirar algumas dúvidas, né? Então nós temos capítulo 1 a capítulo 6, o relato que Paulo ouviu de como estava a igreja, e do capítulo 7 em diante, de 1 Coríntios, são as dúvidas que Paulo vai tirar. Essa carta nós vimos aqui, nós vimos que a igreja estava com um problema de juiz
litígios, pessoas processando irmãos, irmãos processando irmãos, tinha problema de pecado sexual, tinha problema de divisão, tinha problema de não esperar pelo outro na ceia, de não discernir o corpo, tinha inúmeros problemas na igreja. Então ele escreve 1 Coríntios, essa carta nós vimos aqui. Ele envia a carta de 1 Coríntios e ele não recebe boas notícias dessa igreja, parece que os problemas não foram resolvidos. E aí ele faz uma visita severa na igreja de Corinto. Alguns desses relatos dessa visita está nessa carta de 2 Coríntios. Chegando lá, algumas pessoas tinham adentrado falsos profetas na igreja de Corinto e questionando até o apostolado de apóstolo Paulo. E naquela situação, não foi uma visita boa, não foi uma visita que surtiu tanto efeito, né? Ao ponto de eles dizerem que a presença dele era fraca, e ele não quis, vamos dizer assim, piorar a situação com aqueles irmãos, né? Ele ficou triste porque a igreja de Corinto não o defendeu diante das acusações dos falsos apóstolos e depois escreve a carta severa. Essa carta severa foi uma carta muito dura que ele escreveu para essa igreja. Escrevendo a carta severa, essa carta também nós não temos, foi a terceira carta de Paulo, à igreja de Corinto, e nós não temos essa carta severa. Mas Paulo ficou apreensivo se aqueles irmãos tinham se reconciliado, voltado, se arrependido dos seus pecados. Então ele fica apreensivo, manda Tito saber notícia deles. E ao ponto de que Deus abriu uma grande porta para Paulo, mas ele não se sentiu em paz para ir lá até saber notícias dos coríntios, né? E quando recebe notícias de Tito, o seu coração fica tranquilo e escreve essa carta de 2 Coríntios, que nós vamos estudar agora. E nessa carta ele vai trabalhar temas como consolação, a defesa do apostolado, a arrecadação para a igreja de Jerusalém, e entre outros temas, né? E uma exortação ainda a alguns crentes rebeldes que havia em Corinto. Embora o problema tivesse sido resolvido, sempre fica alguma coisa a ser consertada ainda. E o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta para corrigir essas coisas, né? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito difícil, que trouxe muita tribulação à vida de Paulo, ao ponto de ele dizer, não apenas os cuidados externos, mas também os internos, me preocupando com todas as igrejas. E a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil para o apóstolo Paulo, que lhe trouxe muita tristeza. E ele escreve essa carta a essa igreja. Então começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele sempre coloca a questão de defesa do seu apostolado, ele já coloca que o seu apostolado é pela vontade de Deus. E a gente vai ver, meus irmãos, no decorrer dessa carta, que o ministério que Deus deu ao apóstolo Paulo lhe causou muitas dores. Mas é porque é da vontade de Deus que o apóstolo Paulo fez o quê? Exerceu esse ministério, cumpriu a carreira, como fala em 2 Timóteo, né? Se Deus não o tivesse chamado, muitos problemas que ele teve, ele não teria. Assim como Deus nos chama, para testificar, assim como Deus nos chama para sermos o seu povo. E esse chamado não é isento, irmãos, de dificuldades, de tribulações. Apóstolo Paulo diz, a nós não foi concedido o privilégio apenas de crer, mas também de padecer por causa de Cristo. Então, uma coisa que nós estamos certos, que o próprio Jesus Cristo disse é o que? No mundo tereis aflições. No livro de Jó, um dos seus amigos diz o quê? O homem foi feito para a tribulação, para o sofrimento, né? E nós sofremos por inúmeros motivos, né? E um desses motivos é servir ao Senhor. Ontem eu estava falando com jovens sobre ser cristão no mundo que nós vivemos. E eu falando para eles sobre aquele caso daquele americano que levou um tiro no pescoço, né? Sobre
como hoje defender aquilo que você acredita é motivo de alguém tirar a sua própria vida. E comentando com eles, eu dizendo a eles, é difícil ser cristão. Por que é difícil ser cristão? Porque o mundo, ele tem uma forma de pensar que nós não concordamos. E à medida que nesses temas sensíveis para o mundo, que nós não concordamos, eles querem fazer o quê? O cerçamento da nossa voz, da nossa fala. E nós não podemos silenciar. Tem até uma frase de um teólogo batista e também que foi muito importante na luta contra a diferença racial nos Estados Unidos, de Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é a voz dos ímpios, o problema é o silêncio dos justos, ele dizia. Quando o povo de Deus se cala diante desse mundo corrompido. E eu estava dizendo, é muito difícil ser cristão. Por que é difícil ser cristão? Porque ser cristão, você tem que testificar daquilo que você acredita. A gente não deve. Se lembra do que os apóstolos falam? Nós não podemos nos calar sobre aquilo que temos visto e ouvido, né? Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos calar. Então, quando falamos de temas sensíveis, por exemplo, fala sobre homossexualidade. Hoje você é totalmente escanteado, humilhado, se você diz que Deus criou o homem e a mulher. Se você fala sobre o tema, um outro tema sensível, a família, o âmbito da família, o aspecto da família, como Deus requer, então hoje você é extremamente humilhado, você é escanteado, você é perseguido por dizer que existe um padrão familiar. Tanto é que hoje muitos dos colégios nem sequer comemoram Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Porque muitas vezes tem essa pluralidade daquilo que eles chamam de família, que na verdade não é. Então, muitas vezes, irmãos, se posicionar sobre temas sensíveis reflete em quê? Em perseguição e perseguição feroz. Quando a gente diz que somente o caminho de Jesus Cristo conduz ao céu, e você fala que a Bíblia ela é excludente, a Bíblia não é inclusiva, ela é excludente. A Bíblia diz que quem comigo não junta, espalha. A Bíblia diz que só existe um caminho, só existe um meio de chegar a Deus. Tem aquela frase, né? Todas as religiões chegam a Deus, né? O importante é cada um ter sua religião. E isso é o politicamente aceito. Se você se posiciona biblicamente, você vai ser o quê? Perseguido. Então, se você chega numa universidade e diz que acredita em Cristo Jesus, que você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, que você acredita que Ele é Senhor, você acredita que Ele vai reinar sobre a terra, que Ele vai retornar e levar o seu povo, você vai ser ridicularizado, né? Então, haverá perseguições, e diante dessas perseguições, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não estão sós. Existe consolo na perseguição, existe conforto na perseguição, e é sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Mas notem, essa perseguição se dá pelo chamado de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados para ser o quê? Uma nação santa, um povo adquirido, um povo escolhido, né? Para que fizéssemos a vontade de Deus na nossa vida. Muitos daqueles que foram chamados por Deus tiveram como o auge da sua vida a morte. Talvez Deus não lhe chame para o martírio, mas Ele lhe chama para testificar, e sobre essa testificação haverá tribulações, haverá perseguição. Mas tudo é por causa do chamado. A Bíblia diz também que devemos andar de modo digno do chamado que fomos feitos, que foi feito para nós. Andar condizente ao chamado. Nós somos filhos de Deus, deveríamos viver nesse mundo corrompido de maneira santa, de maneira justa, não amando os prazeres do mundo, não amando as coisas do mundo, mas fazendo a vontade de Deus. E em tudo isso nós seremos perseguidos. Uma criança que não quer estar num colégio, ir para uma festinha que ela acha errada, ela vai ser perseguida, e começa muitas vezes a perseguição até pelos professores, né? Pelos colegas que escanteiam. Então, nós devemos ensinar, agora eu estou falando especificamente aos pais, aos filhos, que essa perseguição começa desde cedo. Desde cedo. Se seu coleguinha cola e você não cola, porque você quer agradar a Deus, você vai ser perseguido também. Desde criancinha, irmãos, as crianças serão perseguidas. E é interessante que nós, se nos alinharmos à vontade de Deus desde cedo,
será muito mais fácil para nós, quando chegar numa universidade, chegar num ambiente em que existem muitas tentações e muita perseguição, a gente se manter firme, moldando o caráter, moldando as atitudes dos pequenos. Então, ele começa dizendo, eu fui chamado por Deus. Eu quis destacar isso por quê? Porque o chamado de Deus para a nossa vida implica em consequências. Mas nessas consequências do chamado de Deus, Deus não nos deixa só. Deus nos consola. E essa é a saudação do apóstolo Paulo. Timóteo era alguém que Paulo confiava muito, né? Ele dizia que não tinha ninguém como a Timóteo, né? Timóteo era um filho na fé, uma pessoa que foi companheiro de Paulo, o qual ele tinha muito amor. Então ele estava próximo de Paulo e é por isso que ele cita aqui. E ele envia essa carta aos irmãos, aos santos de Corinto, né? Versículo 3. Bendito. Ele começa com elogio. A palavra bendito quer dizer louvado seja. Ele diz, bendito seja o Deus. E a gente fica perguntando por que nessa frase o apóstolo Paulo começa louvando a Deus. Porque Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem duas características que ele vai citar aí. Primeiro, ele é o Pai das misericórdias. E ele não é apenas o Pai das misericórdias, ele é o Deus de toda consolação. Aqui ele está citando o Antigo Testamento. Isaías falava de Deus como sendo Deus de toda consolação. A Bíblia cita sempre Deus de misericórdia. Deus é um Deus que não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, né? Hoje nós estamos aqui porque Deus é um Deus de misericórdia. Nós passamos por problemas familiares, passamos por problemas, seja na igreja, problemas financeiros, mas em todos esses problemas, Deus é o Deus de toda consolação. E a palavra consolação, irmãos, é a palavra paracletos, que quer dizer aquele que está ao lado para ajudar. É por isso que Cristo fala do Espírito Santo em João capítulo 14, João capítulo 16. Quando eu for, enviarei outro consolador, outro paracletos. Ele estará convosco sempre, né? Então, é interessante essa palavra porque Barnabé era chamado de quê? De consolador. Barnabé tinha aquela qualidade de chegar junto e dizer, eu estou contigo. Sabe quando você está passando por um problema e alguém chega e diz assim, ei, te preocupa não, a gente está aqui junto. Isso faz assim na sua vida, dá aquele alívio, né? É interessante que Deus ele consola de várias formas. Ele consola pelo seu espírito, à medida que passamos por tribulações, mas ele pode consolar por meio de um amigo, de um irmão em Cristo que chega do seu lado. Ele pode consolar-nos através de uma notícia. Se lembrem, quando ele vai falar para Tito, ele diz assim, mas Deus nos consolou com as notícias de Tito acerca de vós, né? Então, existem várias formas de consolo que Deus pode nos dar, mas ele é o Deus de toda consolação. É a ele que nós deveríamos recorrer quando estamos passando por dificuldades. Porque em todas as dificuldades que nós passamos, Deus está ali para o quê? Suprir a nossa necessidade e nos auxiliar nessa caminhada, nessa dificuldade. Então ele está começando elogiando por quem Deus é. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Agora ele vai começar a explicar o que é que Deus vai fazer. Aqui ele falou primeiro da fonte do consolo. De onde é que vem o consolo? De Deus. Qual é a abrangência do consolo de Deus? Todas as situações, porque ele é o Deus de toda a consolação. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, percebam, qual é a fonte do consolo? Deus. Qual é a abrangência?
todas as situações. E qual é o propósito? Consolar outros. Estava vendo um relato de um pastor que ele estava aconselhando uma mulher, ela não era crente e tinha perdido o filho, né? E ele ali consolando, falando ao coração daquelas pessoas, dela e do pai, e depois eles se converteram. Uns 9 meses depois, 10 meses depois, outra pessoa perdeu um filho, e esse pastor foi chegar naquela pessoa para consolar e não conseguiu, não tinha consolo. Aí no dia do funeral, essa mulher que esteve na situação que essa outra estava tendo, falou ao coração daquela pessoa, dizendo: eu passei por isso. E ali aquela pessoa foi consolada. Irmãos, quando a gente olha para as nossas dificuldades, nós deveríamos entender: nada foge do controle de Deus. Todos sabem disso, né? Amém? Deus controla todas as coisas. Amém? Mas Deus tem um propósito na tribulação que você está passando. Não desperdice a tribulação que você passa. Seja consolado por Deus e utilize o consolo que você está sendo consolado para consolar outros. É interessante porque, salvo engano, em Jeremias 15, ou em Lamentações 15, ele diz assim: eu queria consolar Israel, mas eu não consigo ver nenhuma situação semelhante a Israel que eu possa consolar. Então, quando nós passamos por dificuldades, irmãos, muitas vezes Deus nos capacita para auxiliar outras pessoas. É por isso que a vida cristã ela é um relacionamento que Deus coloca para nós, Deus nos capacita para que a gente possa auxiliar uns aos outros. É por isso que temos que ter ligação. É por isso que devemos ter comunhão. É por isso que precisamos estar juntos. Para que a gente veja a dificuldade de alguém e a gente possa consolar, porque já passamos por algo semelhante. Que a gente possa dizer: estamos juntos, é passageiro. Ou mesmo que não seja passageiro, você diz assim: Deus vai lhe auxiliar. A gente está aqui para passar junto isso, né? Então percebam que Deus é a fonte de todo consolo. Esse consolo abrange qualquer dificuldade que você tenha, é o Deus de toda consolação, ou seja, não existe situação que você passe que Deus não possa lhe consolar. E o propósito que Deus coloca na nossa vida é que a gente seja aperfeiçoado, amadurecido e seja um meio de agraciar outras pessoas com o consolo com que recebemos, né? Às vezes a gente pensa que o chão saiu dos nossos pés. Às vezes a gente pode pensar, irmãos, que não existe mais possibilidade. E de repente vem um consolo de Deus acalmando nosso coração, tranquilizando o nosso coração. É isso que Ele faz. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ele está dizendo o quê? No início ele disse: eu fui chamado por Deus. Agora ele está dizendo o quê? Os sofrimentos de Cristo. Que sofrimentos são esses? Os sofrimentos que Paulo sofria por causa da pessoa de Cristo. Que sofrimento? É o sofrimento de dizer quem você é. É o sofrimento de testificar. E nesse sofrimento que nós temos por causa da pessoa de Cristo, vai transbordar o quê? Consolação. A pessoa que amadurece na fé, irmãos, é aquele que passa por dificuldades, é aquele que passa por perseguição e recebe o consolo de Deus. Mas eu estava dizendo aos meninos ontem, aos jovens ontem, diante das dificuldades, nós temos 2 ações que nós podemos fazer. A primeira é uma tentação, a tentação de se silenciar. Um professor está na universidade e diz: isso é coisa de besta acreditar em Deus. Diante dessa fala, nós somos chamados a testificar, a mostrar a razão da nossa fé. Mas, o que é que acontece muitas vezes? Você fica envergonhado. Por quê? Você está num ambiente hostil, você quer agradar as pessoas, você não quer ir contra o doutor universitário. E você se silencia. E o que é que acontece?
não existe perseguição, não existe dificuldade. Por quê? Porque você não está testificando. É muito fácil viver nesse mundo onde não há testificação, irmãos. É só você se omitir, você ser um agente secreto, né? Um crente agente secreto, que não revela a sua fé, que não manifesta a sua fé, que não reprova as obras infrutíferas das trevas. Mas no momento que você diz assim, eu creio nesse Deus, Ele é real para mim, Ele mudou a minha vida, a minha esperança é nele, a minha alegria é nele. Aí o que é que vai acontecer? Ridicularização, exposição, escanteamento. Talvez você não consiga nem adentrar um mestrado, porque existe muito disso no ensino universitário, de perseguição, né? Mas louvamos ao Senhor por sermos achados dignos por padecer por causa de Cristo. Então ele está dizendo, o sofrimento de Cristo me faz abundar a consolação, versículo 4, né? A tribulação para podermos, versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, ou seja, aquilo que nós sofremos por causa de Cristo vem ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O nosso testemunho de Cristo que nos faz sofrer, ele não está só, ele vem junto com a consolação que Cristo nos dá, transbordando a nossa necessidade. Então, ele chega a uma conclusão, versículo 6. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O que é que ele está dizendo aqui? Deus é o Deus de toda consolação, Ele consola em toda situação para que consolemos outros. Então ele está dizendo, as coisas que eu passo, ó Coríntios, é para o bem de vocês. Os sofrimentos que eu passo é para o bem de vocês. Por quê? Porque junto com o sofrimento que eu passo, eu sou consolado. E junto com a consolação que eu venho, eu posso consolar vocês. Então, irmãos, as dificuldades que irmãos enfrentam, que igrejas enfrentam, elas servem para o quê? O nosso consolo. Você já passou por uma divisão de igreja? Foi difícil? Você tem como consolar outros irmãos que passaram ou estão passando por isso? Você já passou por uma situação que os filhos deixaram os caminhos do Senhor? Foi difícil, Deus consolou sua vida. Deus pode utilizar isso para consolar outras pessoas que têm passado por essa dificuldade? Sim. E à medida que nós temos essa cumplicidade, esse amor um para com o outro, nós podemos fortalecer, consolar e glorificar o nome de Deus nessas dificuldades. Então ele está dizendo, os sofrimentos que eu causo, que eu tenho por causa de Cristo é para o bem de vocês. Glorifiquem a Deus por isso. Porque o consolo que eu sou consolado, eu posso consolar vocês. E se nós passamos por isso, também vocês podem passar. É interessante, irmãos, como é importante a gente ter ideia do que os crentes passam na face da terra. Tem crentes hoje que são mortos por causa da sua fé. Um exemplo disso nós tivemos semana passada. Desse jovem de 31 anos que levou um tiro no pescoço, deixando 2 filhos e sua esposa, por causa daquilo que acreditava. Foi morto por um universitário. Isso é um testemunho para que nós não corramos para trás, para que nós não deixemos de testificar. O consolo que Deus dá àquele povo, o consolo que Deus nos dá diante dessa situação, nos fortalece, nos anima. Para o quê? Para permanecer firmes. É interessante que a Bíblia dá vários exemplos de situações. Você tem problema familiar, por exemplo, seus irmãos têm inveja de você, né? Será que você pode ser consolado com a história de José? Você lê José e ser consolado. O que aconteceu com José? Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas depois Deus restaurou a sorte. Depois Deus transformou o relacionamento e utilizou aquela situação. E aqueles irmãos se arrependeram e tiveram novamente a família reunida. Será que isso consola famílias destruídas? Sim ou não? Eu não tenho a menor dúvida que sim, né? Então, nós somos consolados com isso. Nós somos consolados
com aquilo que outras pessoas já passaram de dificuldade e somos fortalecidos diante dessas situações. Agora é interessante que nas dificuldades que nós enfrentamos, na tribulação, o consolo, ele é proveitoso, ele traz, vamos dizer assim, um ganho, um efeito maravilhoso na nossa vida, se nós passamos pela dificuldade, sendo dependente de Deus, sendo consolado por Deus com paciência. Observe o que ele diz no final do versículo 6: suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Não é isso que ele também diz em Tiago e em Pedro? Porque, irmãos, tenha motivo de alegria passar por várias provações, dificuldades. Porque é na dificuldade que Deus opera. É na paciência que Deus molda, né, a perseverança e tudo mais. E o efeito que ela tem é quando existe perseverança. Então, dê dificuldade, murmurar da vida, reclamar da vida, procurar meios que não são bíblicos para resolver aquilo, não lhe transforma. Mas você ser dependente de Deus, você ser paciente, você aguardar em Deus e ser consolado por Deus, isso traz um grande efeito, né? Ele continua dizendo: suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Se Deus nos consola nas dificuldades que nós enfrentamos, nós temos uma certeza, que Deus consola aqueles que passam por dificuldades. Quando nós passamos por problemas, irmãos, nós temos uma firme esperança. Sabe qual é? Qualquer pessoa que passa por dificuldade, ele pode ser consolado por Deus. Se lembra o que diz a Bíblia? Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação também dará o escape para que possais suportar. Tem uma frase que diz assim: Deus não lhe coloca numa situação que sua graça não possa acompanhá-lo. Deus, ele sempre está presente. Quando você diz assim, eu não suporto mais, e o apóstolo Paulo mais à frente vai dizer, teve uma situação que eu desesperei, mas isso aconteceu para o quê? Eu não confiar em mim mesmo, mas eu confiar em Deus, né? Então ele está dizendo, irmãos, nós podemos ter uma esperança, seja qual for a dificuldade que nós enfrentamos, nós podemos ter um consolo da parte de Deus, porque não queremos, versículo 8, ele vai exemplificar o seu sofrimento, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. A palavra tribulação é uma palavra aqui que tem o sentido de prensar. Eu quebrei o prensador lá de casa. Eu acho que era um prensador de uma coisa mais leve, eu acho que alho. Aí eu fui prensar limão. Aí quebrei o cabo dele, né? Mas é interessante que a prensa espreme a pessoa. E aqui a tribulação está dizendo o quê? Nós somos espremidos por determinadas situações. E esse espremer aqui, ele vai trazer uma situação dele, específica deles. Ele está dizendo, eu não quero que vocês ignorem, que vocês não percebam a tribulação que nós tivemos. E ele diz o seguinte, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo chegou numa situação de ficar desesperado, irmãos. Será que você já passou por isso? Será que você já ficou sem rumo? Será que você disse, não tem mais o que fazer com a minha vida? O apóstolo Paulo passou por isso. Ele está dizendo, não ignorem isso. Deus pode trabalhar na sua vida nessa situação. Uma pessoa que não desfruta da esperança de Deus, do consolo de Deus, no momento que desespera da sua própria vida, o que é que a pessoa faz? Muitos tiram sua própria vida. Muitos fazem inúmeras coisas erradas. Mas o que é que nós deveríamos fazer nas situações extremas da nossa vida? Confiar em Deus. E ele está dizendo, não ignorem isso que passou por nós. Nós desesperamos até da própria vida.
o apóstolo Paulo, irmãos, o super apóstolo, o homem mais evangelista, talvez o homem mais piedoso, o homem que mais serviu ao Senhor, ele desesperou da sua própria vida. E ele diz o quê? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quem é o nosso Deus, irmãos? É o Deus que não pode consolar diante desse problema. Nosso Deus ressuscita mortos. E aqui ele está fazendo a citação de quem? De Abraão. Abraão levou Isaac já com a sentença da morte. Ele já tinha a sentença na sua própria vida. Mas o que é que aconteceu? Abraão foi sabendo o que? Hebreus diz que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Esse é o Deus que nós servimos. E é nessa confiança que nós deveríamos ter, confiar em Deus e não em nós. Muitas vezes o problema é que queremos ter o controle da situação. Queremos, muitas vezes, fazer com as nossas próprias forças e não colocar diante de Deus. Apóstolo Paulo, nós tivemos que passar por isso para aprender a confiar em Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo estava em constante aprendizado. Ele diz, acho lá em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já sei estar abatido, sei passar necessidade, como ter em abundância. Em tudo estou experimentado. Posso todas as coisas. Não é que ele vai conseguir tudo que ele quer, é porque ele pode passar por qualquer problema. Porque ele é forte? Não, porque ele tem um consolo de Deus. Posso em todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paracletos, aquele que está do lado para ajudar, para incentivar. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Você vai ver o relato das coisas que Paulo passou, né? A gente vai passar por esse texto, mas inúmeras coisas, quando ele vai fazer a defesa do seu apostolado, irmãos, ele vai dizer que sofreu chicotes, chibatadas, naufrágio, perigo entre os patrícios, perigo entre os falsos irmãos, né? Observe as circunstâncias. Chega até lá no capítulo 4, eu não vou me deter no capítulo 4, mas observe algumas coisas que Paulo passou, e que nessas coisas ele foi amparado pelo Senhor. Capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos... Capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, tudo isso aconteceu com Paulo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, isso aqui é um incentivo para a gente continuar a testificar. Chega ao versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele está dizendo, mesmo que a minha vida pereça, mesmo que eu morra, o que é que ele vai dizer aqui? Pelo contrário, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo no homem interior se renova de dia em dia. Como é que o homem interior se renova? Pelo consolo de Deus, pelo incentivo que há em Cristo. É assim que existe a consolação, irmãos. É assim que existe transformada a vida de Deus nos momentos de dificuldade. Então ele diz, não ignore as coisas que nós passamos, né? O Senhor Jesus continuará a nos livrar.
E aí existe um aspecto importante no versículo 11 que eu gostaria de destacar. Irmãos, oração. Qual a importância da oração? Mais pessoas ou menos pessoas interferem na oração? A gente sabe algumas características da oração. Primeiro, a oração tem que ser com fé. Se lembram disso, Tiago? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. A oração tem que ser fé. A gente tem que confiar. Segundo, a oração tem que ser conforme a vontade de Deus. Terceiro, não adianta orar e estar em pecado. É uma oração hipócrita. A Bíblia diz, por exemplo, em relação ao casamento, se você está com problema com o seu cônjuge, a sua oração não passa do teto, não chega nem aos céus, né? Então resolva seu problema com o seu cônjuge, para que você tenha a resposta de sua oração. Quarto, é para a glória de Deus. Quinto, é pedir segundo a vontade de Deus. Sexto, nós sabemos que Deus manda a gente orar em secreto. Entre na porta do quarto e ora. Mas Deus também manda orar em comunidade, conjunto. E aqui o versículo 11 diz o porquê. Não é que a oração é respondida de maneira melhor se todo mundo estiver reunido, não. Mas é que o nome de Deus é glorificado pela ação de graças de muitas pessoas juntas. No sentido de quê? Observe o versículo 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O que é que ele está dizendo? Eu passo por tribulação, eu sou consolado por Deus, mas a oração de vocês também intervém na minha situação. E muitos orando por mim, Deus vai ser o quê? Engrandecido por meio de muitos. O que é que isso significa? Vamos dizer que a irmã Carla está passando por uma dificuldade tremenda, um problema. Ela compartilha com os irmãos. Agora a igreja vai toda orar por ela. Toda a igreja vai se quebrantar por ela. Toda a igreja vai clamar ao Senhor para intervir naquela situação. Deus responde à oração da irmã Carla. Ela chega no culto e compartilha com os irmãos. Todos vão fazer o quê? Glorificar a Deus. Aquilo fortalece a fé de todos. Aquilo exalta o nome de Deus na boca de todos. Como é importante esse aspecto comunitário. Porque ele está dizendo aqui, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças. Deus quer que a boca de muitos glorifique a Ele, por meio do benefício, do resultado da oração. Irmãos, aqui nós temos Paulo sendo prensado pela vida, e ele diz, vocês devem orar por nós. E aí, além de destacar a oração comunitária, eu quero destacar a oração em si. Irmãos, qual é o efeito da oração? Qual é a importância de uma vida de oração? Talvez muitas vezes a gente negligencia essa vida de oração. E oração aqui eu não estou dizendo apenas de igreja, eu estou falando de uma vida, aspecto de oração. Todo dia você tem um momento com Deus, todo dia você falar com Ele, todo dia você se derramar diante dEle, apresentar diante dEle as suas dificuldades. Orar por aqueles que passam por dificuldades. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pela liderança? Você tem orado pelos missionários que passaram aqui? Você ora pelos seus irmãos? Vocês oram pelos jovens? Que têm tantas tentações em relação à vida sexual? Em cerca das decisões e das tentações do mundo? A gente deveria dobrar o joelho, irmãos, e clamar por eles. Clamar, Senhor, protege, Senhor, faz uma redoma, protege essa pessoa, para que ele não possa ir para o mundo, para que as ideias, as ideologias desse mundo não adentrem o seu coração. A época é essa, viu, irmãos? De orar pelos jovens. É essa. Orar pelas crianças que aprendam o caminho do Senhor. Orar para que o testemunho de cada irmão possa glorificar a Deus. Ô Senhor, fortalece hoje a irmã Meire, lá no trabalho, para que teu nome seja glorificado por meio dela.
Ô Senhor, fortalece Caldi nas transações de carro, para que ele sempre seja honesto e glorifique a Deus nas transações. Ô Senhor, glorifica os meninos que estão na universidade, para que lá eles sejam protegidos da tentação. Irmãos, nós deveríamos orar mais. Se lembre o que os apóstolos falaram na escolha dos diáconos, né? Nós não deveríamos nos preocupar com essas coisas, mas nós deveríamos nos ater à pregação e à oração. Oração é um ponto primordial numa igreja saudável. Os crentes têm que ser crentes de oração. O povo de Deus deveria ser um povo que ora, que ama orar, que ama interceder pelos outros, pela dificuldade que os outros passam. Nós temos, irmãos, que termos a empatia de perceber, ter a sensibilidade espiritual e orar uns pelos outros. Se lembrem, Neemias, eu já dei esse estudo aqui. O primeiro papel é o quê? Perceber, perguntar, orar e fazer algo. E muitas vezes fazer esse algo envolve consolar com o consolo que nós já recebemos do Senhor. É com esse propósito que somos consolados em toda tribulação. Você está passando por dificuldade nessa noite? Eu gostaria de dizer a você, você tem um Deus, que Ele é o Pai de toda misericórdia e de todo consolo. É a fonte de todo consolo. Que Ele pode lhe incentivar, fortalecer em qualquer problema que você está passando, com o propósito de você ser fortalecido, amadurecer e ajudar o seu próximo. Será que temos desperdiçado, irmãos, nossas tribulações? Então, o apóstolo Paulo, não, o apóstolo Paulo ele relatava, o apóstolo Paulo ele estava junto, ele orava, ele intercedia pelo crescimento, ele aconselhava, ele corrigia e ele desfrutava do consolo de Deus. Que possamos ser assim na nossa vida, receber o consolo quando somos prensados nas dificuldades, mesmo quando pensamos que não existe mais solução, quando pensamos que não existe mais escapatória, lembrar que existe um Deus que sabe até onde nós podemos ir, possamos descansar nele. Amém? Vamos orar. Senhor, te rogamos nessa noite, pelo teu consolo, que possamos perceber que o Senhor está ao nosso lado, como o Senhor promete, estar conosco todos os dias. Que possamos lembrar de um Deus amoroso, de um Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas dificuldades, que está conosco, do Espírito Santo que nos foi dado, o Paracletos, para que possa nos guiar, nos conduzir, nos ensinar, nos santificar, nos fortalecer em tudo aquilo que necessitamos. Que temos irmãos que oram uns pelos outros, que possamos estar orando uns pelos outros. Senhor, se assim não é real na nossa vida, se não temos enxergado, desfrutado do teu consolo por meio da tua palavra, por meio de conselhos, por meio da comunhão uns com os outros, Senhor, pedimos perdão nessa noite. Que não desprezemos o consolo que vem de ti, para nos fortalecer em todas as situações que nós estamos passando. Que possamos desfrutar dela, que possamos nos fortalecer e assim glorificar o teu nome. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Cada vez mais que desfrutamos do consolo de Deus, irmãos, mais esse Deus se torna precioso para nós. Se lembrem disso, tá bom? Vamos encerrar louvando o nosso Deus. Não olhe as circunstâncias. Eu acho que talvez esse louvor agora tenha um sentido ainda mais forte, né? Olhe o consolo de Deus, o amor de Deus na sua vida, ainda que tudo perca o valor, ainda que você não tenha o fruto da vide, ainda que o plantio não dê a colheita que você espera, se alegre no Senhor, do Deus da nossa salvação, que nem Abacuque falava, né? Então vamos louvar o nosso Deus nesse instante. Vamos ficar de pé, vamos encerrar louvando ao Senhor bem forte.